manter o horário, então, eu vou, então, considerar aberto aqui a nossa apresentação dos trabalhos relativos ao tema 5, Políticas de Ensino Superior, e eu compartilho, então, aqui a apresentação com a professora Mariana Gaio Alves, que vai apresentar o artigo Entre Mercantilização e Bem Público, Reconfigurações e Quadros Interpretativos das Políticas de Ensino Superior. Professora Mariana, Obrigada. fique à vontade. Eu vou, então, para não Diga-me atrapalhar, tirar meu só, vídeo. professor Luís, quanto tempo, mais ou menos, é que... Foi estabelecido, professora, entre 10 a 12 minutos. Muito bem, então eu vou procurar não alargar mais que isso. Bom, eu penso que todos me ouvem bem, uma boa tarde a todos. Boa tarde aqui em Lisboa, não sei, se calhar não é boa tarde para todos. Bom, o título do meu trabalho já foi referido. No fundo, este trabalho que eu venho aqui compartilhar hoje é um trabalho que decorre de uma linha de pesquisa que já vem de alguns anos. Em particular, este trabalho que apresento hoje teve início em 2017, porque eu tive a oportunidade de fazer uma estadia como professora visitante numa universidade inglesa, e este trabalho vem muito dessa estadia e dessa observação da realidade inglesa. Há um duplo objetivo neste trabalho, é por um lado, nesta apresentação que hoje vou fazer, é por um lado sintetizar algumas transformações das políticas de ensino superior a nível transnacional, vamos dizer assim, e o outro objetivo é, no fundo, o encontrar formas, quadros interpretativos, modos de analisar estas transformações das políticas de ensino superior e as suas especificidades nacionais e regionais. Começando por uma contextualização social, há aqui três aspectos que são destacados, três aspectos que são evidenciados como tendências transnacionais e que, portanto, estão presentes nos diferentes países, embora assumam diferentes configurações, assumam diferentes nuances, diferentes ênfases em cada país. Essas três tendências transnacionais que estão aqui identificadas são a existência de uma estreita interligação entre desenvolvimento e conhecimento capital humano, conhecimento no sentido de capital humano, ou seja, nós temos uma retórica presente nas políticas de ensino superior nos vários países, em que se valoriza a aposta no ensino superior precisamente por permitir construir conhecimento, aumentar a qualificação das populações e por essa via contribuir para o desenvolvimento. Associada a esta ideia, também encontramos, de um modo geral, nas orientações de políticas supranacionais e internacionais, uma certa narrativa sobre o valor económico do ensino superior e os seus diplomas e, em alguns países mais do que noutros, uma tendência para pensar o alargamento da participação no ensino superior, sobretudo em função do modo como os diplomas de ensino superior podem ter valor e influência na inserção profissional, ou seja, nas trajetórias do mercado de trabalho que os titulares destes diplomas podem desenvolver. Um outro aspecto também importante, um terceiro aspecto em termos de tendências transnacionais, mais uma vez, pois tem especificidades nos vários países, mas de um modo geral, as políticas de ensino superior também têm sido marcadas por uma certa difusão de lógicas da nova gestão pública e de uma certa autonomia das instituições, o que tem tudo a ver com repensar o papel do Estado, nomeadamente do financiamento estatal que está em redução, de conceder progressivamente mais autonomia às universidades e às instituições de ensino superior de um modo geral. Então, estas tendências estão aqui como tendências genéricas, que são identificáveis na revisão de literatura e nas pesquisas como aspectos que caracterizam as políticas de ensino superior atualmente. Em termos de enquadramento científico aqui da reflexão que hoje venho partilhar com vocês, temos aqui três termos-chave, vamos dizer assim, três ideias-chave de base, de partida. A ideia da massificação, não é? Portanto, que se traduz naquilo que temos assistido a nível internacional nos vários países, a ritmos diferentes, mas temos assistido na generalidade dos países
a uma expansão do ensino superior, uma expansão do número de alunos, do número de professores, do número de instituições, e obviamente esta expansão contém em si desigualdades de acesso e de sucesso escolar e profissional, e portanto desigualdades entre instituições, desigualdades entre os estudantes, desigualdades entre os diplomados, desigualdades entre os professores, portanto naturalmente que este movimento de expansão não significa, por assim dizer, de uma forma breve, uma democratização ou uma igualdade de oportunidades para todos no quadro do ensino superior. Um outro termo-chave que está aqui é o de mercantilização, associado ao subfinanciamento estatal do ensino superior e ao apelo crescente a que as instituições e os professores encontrem fontes de financiamento alternativas às fontes estatais para desenvolver as suas atividades. E, portanto, esta ideia, esta dimensão é também algo que nós vemos muito presente, peço desculpa, nas orientações políticas e nas práticas institucionais no setor do ensino superior. E temos aqui uma terceira ideia-chave, que é a ideia de mensuração, ou seja, a ideia que de resto não é uma especificidade do ensino superior, de que existe uma preocupação generalizada em quantificar, em estabelecer metas para os vários aspectos do funcionamento do ensino superior. A estas três ideias-chave eu gostava de contrapor a de bem público, que vem daqueles autores que estão citados aqui no slide, e que nos permite discutir o ensino superior numa outra vertente, em termos dos seus contributos individuais e coletivos para a sociedade, para a economia, para a cidadania, e portanto uma visão bastante abrangente daquilo que são os contributos do ensino superior. Questões metodológicas, não vou gastar aqui muito tempo, mas gostava de dizer que este trabalho, tal como eu disse, vem de uma linha de trabalho que se iniciou e particularmente da tal estadia numa universidade inglesa. Portanto, tem essencialmente por base a análise de documentos de política nacional e institucional, e essa análise foi complementada com informação obtida através da visita a universidades inglesas, com observação direta, entrevistas não diretivas com académicos e funcionários e tudo isso. Pode-se perguntar porquê Portugal e Inglaterra é que estão aqui em confronto nesta reflexão que eu hoje partilho com vocês. Portugal porque é o meu país, não é? Que eu já tinha alguma investigação desenvolvida sobre estes temas, e aquele caso inglês surgiu um pouco por contraste com a situação portuguesa. De facto, no caso inglês, sabíamos à partida que existia uma presença muito forte da ideia de que o estudante é um consumidor, a ideia muito forte de que os diplomas de ensino superior são mercadorias que são compradas, que os estudantes fazem escolhas racionais sobre qual é a melhor universidade para estudar e qual o melhor diploma para obter, muitas vezes em função das questões que têm a ver com a inserção profissional após o diploma, e portanto a escolha de confrontar Portugal e Inglaterra teve a ver de facto com aspectos muito contrastantes entre o ensino superior nestes dois países, no que diz respeito à massificação, à mercantilização e à mensuração, porque também no plano da massificação nós encontramos muitas diferenças entre Portugal e Inglaterra, dado que Portugal teve um desenvolvimento do sistema de ensino superior mais tardio do que o caso inglês, e onde os níveis de escolarização no ensino superior são ainda baixos quando comparados com a média europeia e com o caso inglês. Portugal versus Inglaterra, o que é que eu só destaco dois aspectos que são semelhantes entre os dois países e dois aspectos que são diferentes entre os dois países por economia de tempo aqui nesta apresentação. No que diz respeito às semelhanças, destacar que a performatividade, este foco no desempenho das instituições e dos docentes e dos alunos, surge muito como uma lógica e um modo de governação, mas que isto sendo mais evidente em Inglaterra do que em Portugal, está presente nos dois casos. Também como semelhança, destacar as pressões crescentes que existem sobre as instituições de ensino superior para a angariação de financiamento privado, não é? Portanto, num contexto geral de diminuição, de redução do financiamento do Estado e do Governo Nacional.
Em termos de diferenças, até já fui fazendo menção a uma destes aspectos, a mercantilização, esta lógica de mercantilizar o ensino superior e os diplomas, está menos presente em Portugal do que em Inglaterra. Em Portugal, os discursos públicos e políticos também destacam a relevância do ensino superior em termos dos seus efeitos e contributos coletivos e societais, algo que no caso inglês é muito menos visível, e temos mesmo nos discursos públicos e políticos ingleses muito esta lógica da mercantilização do estudante como consumidor, da compra de diplomas, do facto das instituições estarem a vender um serviço. Portanto, temos muito esta lógica do mercado. Diferenças também, o facto como os rankings, as hierarquias de instituições têm uma presença fortíssima, no caso inglês, influenciando as decisões dos estudantes, mas o próprio prestígio social das instituições, a forma como o financiamento é atribuído às instituições e a forma como elas se afirmam no mercado do ensino superior. Portanto, esta elevada relevância dos rankings não é de todo acompanhada no caso português, onde eles têm uma influência muito mais residual e muito mais reduzida. E gostava de dizer também que, uma vez que não podemos estar aqui a detalhar todos os pontos de chegada da pesquisa, mas gostava de dizer que, no essencial, a pesquisa conduzida de procurar confrontar a situação portuguesa com a situação inglesa nos levou a propor aqui um quadro analítico em que existem duas ideias-chave, em que existem duas lógicas, desculpem, que estão aqui identificadas neste slide e que depois têm algumas ideias-chave associadas. Eu vou passar rapidamente estas ideias-chave, mas gostava de dizer que neste slide, no fundo, o que têm é um possível quadro analítico para estudar os diferentes casos nacionais. Este quadro analítico foi desenhado com base na revisão de literatura e na consideração dos casos de Portugal e Inglaterra. Estas duas lógicas devem ser entendidas como polos de um contínuo, ou seja, no fundo, cada país se calhar combina alguns elementos característicos da mercantilização com alguns elementos característicos do bem público. Provavelmente alguns países estão mais próximos da lógica e do extremo do bem público, outros estão mais próximos da lógica e do extremo da mercantilização, mas o que se pretende aqui, identificando estas duas lógicas, é ter de facto um quadro interpretativo, analítico, que nos permita olhar para os casos nacionais e dizer que dentro das tendências transnacionais que são comuns a todos os países, há particularidades que nós podemos especificar, aprofundar e explorar melhor e compreender como é que surgem. Então, em termos das ideias-chave associadas à mercantilização, temos o estudante como consumidor, como investidor racional, como agente de empregabilidade, temos o académico como fornecedor de serviço e como sujeito performativo, o papel do ensino superior entendido sobretudo como maximizar o capital humano, os resultados do ensino superior vistos sobretudo como resultados individuais no plano da empregabilidade, com benefícios que são mensuráveis, a que é possível medir, e a nova gestão pública e a competitividade como princípios de governação. Do ponto de vista do bem público, ou então da lógica do bem público, temos aqui ideias-chave também sobre estes mesmos eixos: estudantes, académicos, papel do ensino superior, resultados do ensino superior e lógicas de governação, que são diferentes. Bem público, temos estudante como aprendente académico e disciplinar, co-produtor de conhecimento, o académico como profissional autónomo e especialista de conhecimento. O papel do ensino superior é entendido como gerar bem público, incluindo no plano coletivo, e gerar justiça social. Os resultados do ensino superior são individuais, mas são também coletivos, designadamente no plano da literacia social e científica e da cidadania, e não só nas questões da empregabilidade. E temos como lógicas de governação a colegialidade, a prestação de contas e um certo profissionalismo informado. Como eu dizia, provavelmente
nenhum país se encaixa estritamente numa destas duas lógicas, mas provavelmente todos os países combinam elementos destas duas lógicas, desculpem, uns mais próximos da mercantilização, outros do bem público, mas efetivamente são elementos que são muito característicos das orientações de política para o ensino superior em vários países na atualidade. Tem por base a revisão de literatura e a pesquisa sobre isso. Penso que já estou a exceder o tempo, gostava só, este slide das notas finais, no fundo, não sintetiza algumas coisas que eu já fui dizendo. Gostava só de destacar que Portugal e Inglaterra ilustram aqui modelos híbridos que resultam do cruzamento de tendências transnacionais com estruturas e agentes nacionais, e que as especificidades de cada país nos planos político, cultural e social acabam por fazer com que as tendências transnacionais tenham contornos diferentes em cada país. Aquilo que emerge deste trabalho é uma certa um reconhecimento da relevância e da tensão que existe entre mercantilização e bem público nas orientações políticas para o ensino superior e na forma como o ensino superior hoje se organiza, e gostava só de deixar esta ideia-chave: quando se fala em bem público, não se pensa apenas nas necessidades económicas e nas questões da empregabilidade, e portanto é fundamental que a pesquisa educativa, na minha opinião, penso que é muito fundamental que a pesquisa educativa possa evidenciar a diversidade de contributos do ensino superior e o modo como eles não se reduzem a estas questões económicas e de empregabilidade. Deixo só a bibliografia citada, dois autores que surgem citados nos slides, Marginson, Naidoo e Williams, e deixo esta referência de um artigo que acabou de sair no European Educational Research Journal, de que eu sou coautora com um colega inglês e que de certa maneira desenvolve mais as ideias que aqui apresentei. Eu não quero tomar mais tempo e retirar aos restantes palestrantes, mas tenho disponibilidade caso seja oportuno e se quiserem colocar alguma questão. Muito obrigada. Obrigado, professora Mariana. Aos colegas professores que acessaram há pouco, a professora Andréia, a professora Adriana, a professora Ana, agradeço a presença de vocês. Eu não sei, a Sônia está presente, a professora Sônia? Acredito que não mais, né? Eu ia perguntar, então, se a gente pode abrir para perguntas, mas eu acho que pode. Bom, eu nem me apresentei, eu sou o professor Luiz Fernando, também vou apresentar aqui, mas me convidaram a ser o moderador, o anfitrião, então, por isso que eu tomei a palavra. E aí, queria abrir, se algum colega quiser fazer alguma pergunta. Eu não sei se os microfones de vocês têm acesso para abrir e fechar, eu acredito que tenham. Se não, por favor, me comunique no chat. E aí, aproveitando, eu sugeriria a todos, né, fazer como a professora Mariana fez, indicar no chat o e-mail de contato, enfim, os contatos, caso estejam de acordo, né, e para que a gente possa depois aí manter um contato. E não sei também se é possível, mas eu sugiro, né, quem sabe a gente subir as nossas apresentações, pode ser que algum colega tenha interesse, né, para ao menos as referências. Então, nós temos aqui no chat a possibilidade de subir o arquivo no próprio chat aqui. Acredito que possa ser de interesse. Se não houver nenhuma pergunta, então, o próximo, o professor Rafael Castanho apresentaria, então, o artigo Estratégias de Enfrentamento desenvolvidas por estudantes indígenas durante o isolamento social no projeto Mediação Diferenças em Conflito. Alguém teria alguma pergunta direcionada à professora Mariana, apresentação? Professora Mariana, muito obrigado. Obrigada, muito colega, obrigado obrigada. pela contribuição. Então, eu passo a palavra ao professor Rafael. Professor Rafael. Boa tarde a todos e todas. Podem me ouvir? O som está um pouco baixo, professor. Um pouco baixo. Deixa eu tentar aproximar. Estou com o microfone aqui. Mas não tem nenhum problema, professor Rafael. Desculpe invadir novamente. É possível. Está ok agora. Perfeito, perfeito. Ok, então aumentei um pouquinho. Também estão visualizando a minha tela, né?
Estamos sim, confirmado, professor. E aí a diretriz, né, do evento, que a gente faça uma apresentação até 12 minutos, né, e acredito que ao final a gente possa abrir para perguntas. Perfeito, vou tentar não me estender aqui. Então, boa tarde a todos e todas. Sou Rafael Maurício Castanho, sou psicólogo do Instituto Federal de Santa Catarina, estudante de doutorado em psicologia na Universidade Federal do Paraná, no sul do país. Venho apresentar o trabalho intitulado Estratégias de Enfrentamento desenvolvidas por estudantes indígenas durante o isolamento social no projeto Mediação, Diferenças em Conflito. Então, é um relato de experiência, né, a partir do qual eu vou apresentar um projeto que a gente vem desenvolvendo na Universidade Federal do Paraná, com o foco na promoção da inclusão de estudantes indígenas, né, um projeto que a gente realiza também com estudantes migrantes, estudantes refugiados, mas o recorte aqui, que eu vou apresentar para vocês, diz especificamente a questão indígena. Então, se relaciona com as políticas de inclusão no ensino superior, no caso específico, as políticas de inclusão de estudantes indígenas. Venho apresentar o projeto e discutir um pouquinho sobre os usos dados às tecnologias de informação e comunicação por esses estudantes indígenas, enquanto estratégias de enfrentamento, né, ao preconceito, à exclusão e principalmente ao distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19, que no Brasil perdura aí desde março desse ano. Então, o projeto se iniciou em 2018, hoje temos fomento, né, patrocínio da Fundação Araucária, de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, por meio da Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade da Universidade Federal do Paraná, e quem executa o projeto hoje são psicólogos e psicólogas do CEAP, Centro de Assessoria e Pesquisa em Psicologia e Educação, do setor de Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná. A equipe executora hoje, professora doutora Norma da Luz Ferrarini, minha orientadora de doutorado, professor Marco Ferracioli, professor Maurício Requião, que são ambos docentes do Departamento de Psicologia. Temos uma técnica em assuntos educacionais, a professora Francine, eu e o meu colega Victor Meirelles, estudantes de doutorado, e uma colega Desirê Goulart, estudante de graduação. A equipe executora não tem nenhum tipo de fomento ou bolsa, somos todos voluntários na execução desse projeto. Como eu disse, temos outros estudantes do projeto, especificamente com relação aos estudantes indígenas. Hoje são 10 estudantes, esses atuam com bolsistas, né? Recebem então uma bolsa de fomento para auxiliar nos seus custos, né? E incentivar a participação do projeto. São estudantes de 9 cursos distintos, como vocês podem ver no quadro, né? Das mais variadas áreas de conhecimento. Esses estudantes vieram cada um de uma comunidade indígena diferente para estudar na Universidade Federal do Paraná, pertencem a 6 etnias distintas em 6 estados diferentes nas 5 regiões geográficas do Brasil. Apresentamos aqui um quadro, né, um mapa para ter uma dimensão, né, da distância, né, e da interculturalidade promovida a partir da política pública do ingresso desses estudantes indígenas nos cursos superiores da Universidade Federal do Paraná. Universidade Federal do Paraná, esse último pontinho rosa ali, como a legenda mostra, né? Então, alguns pressupostos sobre o trabalho com os indígenas, né? É um trabalho muito complexo, né? Permeado de mitos, preconceitos, estigmas. A gente tem aí, de um lado, uma visão que a gente define como integracionista, né? Uma visão que representa a ideia de que as sociedades contemporâneas, né, capitalistas, são um modelo às populações originárias e que essas devem se integrar a essa forma de vida, esse modo de vida. E, de outro lado, temos também só um pouquinho, me desculpem. Me desculpem aqui, meu filhote aqui. Então, temos de outro lado também uma visão aí que é oposta disso, de que os estudantes não devem, os indígenas não devem, né, se apropriar de nenhuma tecnologia, de nada que seja não indígena, né, para não passar por um processo aí de aculturação, digamos assim, e perder as suas identidades. Então, nesse meio termo, entre uma visão mais extremista de um polo e de outro, a gente entende que existem sujeitos que estão aí buscando protagonismo, que estão ressignificando essas tecnologias todas para buscar a sua luta, para se mobilizar, construindo o que a gente tem denominado de estratégias de enfrentamento, né, para travar hoje
essa luta, essa resistência indígena na arena institucional das políticas públicas. Então, os fundamentos teóricos e metodológicos, a gente se baseia na psicologia histórico-cultural, vê a inclusão desses sujeitos na educação superior a partir de uma dialética que sempre será promotora de exclusão de alguma forma, então a exclusão é sempre problematizada nesse viés, inclusão e exclusão, e a ideia é que o projeto se insira como um mediador no sentido amplo para transformação, para que essa inclusão consiga provocar na universidade transformações pedagógicas, administrativas, psicossociais, que venham ao encontro dos anseios da população indígena. Nos baseamos aí principalmente na teoria da subjetividade, na teoria da aprendizagem criativa, de González Rey e Albertina Mitchell Martinez, que trabalham com a psicologia histórico-cultural, e o projeto busca, então, no primeiro momento, promover a escuta, a troca, né, entre esses sujeitos, a partir deles, identificar os limites das políticas de inclusão na educação superior e co-criar e co-orientar, ou seja, criar junto e orientar junto projetos de pesquisa e intervenção visando o protagonismo, a afirmação e a participação desses sujeitos no ambiente acadêmico e universitário. Aqui alguns encontros temáticos que a gente realiza, reuniões semanais, encontros temáticos, rodas de conversa, grupos de discussão, onde a gente pensa esses projetos a serem desenvolvidos, vai orientando esses projetos, né, de forma coletiva, né, e também é um espaço de promoção da interculturalidade, né, dado o fato de que são todos povos originários, mas todos de comunidades diferentes e tem muita coisa para trazer. Aqui uma foto, né, no cantinho ali de um momento do encontro, eles trazem vídeos, eles filmam momentos em suas comunidades, isso é muito rico, né, principalmente nesse contexto de pandemia. Alguns projetos de pesquisa e intervenção, então, que estão sendo desenvolvidos, um diz respeito à análise dos currículos dos cursos de medicina, né, o estudante indígena tem analisado e criado essa rede de articulação com outros estudantes indígenas para fazer essa análise da questão da saúde indígena nos currículos dos seus cursos, o estudante de arquitetura, que tem dialogado com a arquitetura das escolas indígenas, temos um estudante de odontologia, tem pesquisado a questão da pandemia, né, e os impactos na saúde indígena, temos duas estudantes investigando a questão da evasão e do abandono, ou aspectos para a permanência de estudantes indígenas na universidade. Uma colega da psicologia tem discutido os processos de invisibilização de universitários indígenas. Os dois estudantes de direito têm pesquisado a questão do mundo do trabalho, da inserção desses egressos indígenas após a sua formação, e este outro colega nosso, participante, que vocês veem na imagem, tem entrevistado professores, tutores, orientadores, né, de estudantes indígenas, visando aí apresentar contribuições para a formação docente a partir da ótica dessas populações. Aqui algumas fotos das mostras que a gente tem realizado, então temos feito eventos online, virtuais, agora na pandemia, de socialização dessas pesquisas e do seu desenvolvimento. A gente vê que os estudantes buscam fazer uso das suas línguas maternas e colocarem suas etnias em uma posição afirmativa também e dialogando com as suas comunidades. Algumas considerações finais, então a ideia geral é apresentar o projeto para vocês e discutir sobre as mediações tecnológicas enquanto estratégias de enfrentamento desses sujeitos, na busca por protagonismo e afirmação política, cultural e identitária nos espaços acadêmicos universitários, o que se contrapõe com a ideia do indígena que não dialoga com produtos culturais e tecnológicos dos não indígenas, né? Os usos que têm sido diferentes e cada vez mais esses sujeitos têm encontrado formas de se articular, se organizar e ressignificar essas tecnologias em prol das suas lutas, né? Do aprimoramento dos seus saberes, do direcionamento desses saberes para as suas comunidades. Então, agradeço, né, aqui os meus contatos, também vou mandar no chat, da minha professora orientadora e da nossa colega Francine, que somos os três que estamos à frente hoje do trabalho específico com os indígenas. Quem tiver interesse a respeito do projeto, quiser conhecer também o trabalho com migrantes, com refugiados e o que a UFPR tem desenvolvido, a gente sempre gosta de dizer que não se trata de trazer aqui uma propaganda da inclusão em uma universidade, mas sim de trazer meios de problematizar essa inclusão na sua dimensão excludente e buscar alguma forma de produção de um conhecimento socialmente referenciado que dialogue também com essas populações originárias. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Rafael.
Obrigado pela apresentação. E gostaria de abrir, então, os colegas, lembrando para aqueles que entraram há pouco, eu sou o professor Luiz Fernando, eu estou como mediador, por isso que eu tomei a palavra. Alguém teria alguma pergunta que gostaria de passar ao professor Rafael? Bom, então eu vou, na verdade, fazer minha apresentação. Eu sou o professor Luiz Fernando, sou o terceiro na relação de apresentadores, e eu vou apresentar, então, o artigo "O e-learning no ensino superior, uma análise comparativa entre Brasil e Portugal". Eu pediria só que vocês me confirmassem se estão vendo meus slides. Acredito que sim, né? Sim, estamos vendo. Sim. Muito obrigado. Eu também agora não tenho acesso ao chat aqui, mas vou regularizar. Bom, obrigado pela presença de todos. Eu vou iniciar então, pretendo fazer a apresentação aí em até 12 minutos, como combinado. E iniciar então me apresentando e principalmente apresentando o meu colega de pesquisa, o professor Antônio Vico Manias, que é da PUC de São Paulo. Eu sou do Centro Universitário Senac. O que nos une aqui, o que nós temos de elo em comum, eu estou vendo que o professor Vico está presente, e o nosso elo em comum é participar do Conselho Regional de Administração de São Paulo, do grupo de estudo de gestão de instituições de ensino superior, o qual o professor Vico ele coordena. Bom, o objetivo desse estudo é uma pesquisa exploratória, na verdade, uma pesquisa bibliográfica, e que nós tivemos o interesse, então, de buscar um paralelo entre o ensino superior no Brasil e em Portugal, principalmente com um enfoque na modalidade de educação à distância. E nós identificamos, então, os principais marcos de ambos os países, começando, então, pelo Brasil. O que a gente pode destacar, e isso é muito interessante, né, entender esse histórico da educação, entender não, mas conhecer esse histórico, né, da educação em ambos os países. O ensino superior no Brasil, como nós podemos ver, né, ele iniciou em 1808, justamente com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né, na época colônia. E um outro marco importante foi em 1961, com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira. É importante ressaltar aqui, acho que vocês podem ver lá no rodapé também, né, que em 1961 ainda era um modelo de currículos mínimos, ou seja, de conteúdos curriculares mínimos, que a partir de 1968, aí sim já assume o nosso modelo atual de diretrizes curriculares. Não sei se tão bem estruturado, eu acabei não tendo um modelo dessa época, de 1968, como eram essas diretrizes curriculares, mas acredito que não tão bem estruturado na forma como temos hoje de competências, principalmente no caso dos cursos tecnológicos, que tem um catálogo nacional de cursos que apresenta, então, o perfil esperado desse egresso. Bom, caminhando, principalmente para os colegas de Portugal, a Constituição Federal, que vigente até hoje no Brasil, de 1978, também foi um marco importante por estabelecer, em forma de lei, o Plano Nacional de Educação, que, na verdade, ele veio se efetivar somente em 2001, graças também à LDB de 1996, que efetivamente, né, formalizou, né, previu essa elaboração do Plano Nacional de Educação. E é justamente nessa LDB de 1996 que, pela primeira vez, é considerado, né, a educação à distância como uma modalidade de educação. Falando de educação à distância, em 2005, a educação à distância foi oficialmente definida, né, como modalidade de educação a partir do decreto número 5.622. Alguns dados, né, sobre a educação à distância no Brasil, é interessante a gente fazer esse paralelo, né? Então, no Brasil hoje temos 8,6 milhões de alunos matriculados no ensino superior, sendo que 28% estão em cursos à distância, conforme o último censo. Houve um crescimento, né, de 19,1% de 2019 em relação a 2018. E algumas características particulares ou específicas
dos cursos na modalidade à distância. Prevalece os alunos a partir de 30 anos. E também um outro dado importante, 60% dos alunos de AD estão matriculados em cursos superiores tecnológicos. É importante fazer um paralelo com Portugal. Em Portugal, após o processo de Bolonha, o ensino superior ele apresenta 3 ciclos. Quando nós falamos cursos superiores tecnológicos, ele está no primeiro ciclo, ou seja, é um curso superior, só que no Brasil nós temos basicamente 2 modelos, temos os bacharelatos, licenciatura e os tecnológicos. Enquanto em Portugal os cursos do primeiro ciclo, ou seja, de graduação, têm até 3 anos, na verdade devem ter até 3 anos, no Brasil nós temos o bacharelado de 4 a 6, dependendo do curso, e os superiores tecnológicos de 2 a 3 anos também, dependendo do curso, ok? Então, acho que é um dado importante. Bom, os principais marcos, agora com relação a Portugal, os principais marcos, e aí a gente já tem uma noção histórica interessante, né? Então, a primeira instituição, a primeira universidade em Portugal se deu no século XIII, né? O Estudo Geral de Lisboa. Pelo que nós vimos na nossa pesquisa, o termo estudo geral é porque ela é direcionada a qualquer, podia acessar a universidade qualquer pessoa cristã. E a partir da década de 70, em Portugal, há uma expansão do ensino superior. É importante destacar que a Revolução dos Cravos se deu em 1974, então, sem um cunho político aqui no meu comentário, mas assim como no Brasil, em 1988, nós tivemos o início de uma, entre aspas, uma redemocratização do país, também nessa década, em 1974, ocorre o mesmo em Portugal. O que é interessante comentar, também está na nota de rodapé, que na década de 70, o ensino superior em Portugal, as universidades, elas estavam concentradas, né, em 3 cidades, Lisboa, Porto e Coimbra. E a partir da década de 90, há em Portugal uma descentralização, inclusive para a Ilha da Madeira e... Opa, como eu esqueci aqui, e os Açores também. Bom, continuando, então, outro marco, 2006, né, implantado, ou seja, apesar do processo de Bolonha ter sido implantado nos países da comunidade em 29 países da comunidade europeia em 1999, Portugal, ele foi implementado, ele acessou, então, o processo de Bolonha, ele passou a fazer parte do processo de Bolonha e implementar em Portugal, efetivamente, em 2006. O processo de Bolonha, ele consiste, então, numa política educacional universitária comum aos Estados membros da União Europeia, do qual Portugal, claro, faz parte, né? E o que se pode destacar, em função da brevidade aqui da limitação do tempo, acho que é algo que é importante destacar, foi a criação do Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos. Deixa eu até corrigir aqui. Ok, os ECTS. Isso permitiu que haja um traslado, haja uma movimentação dos alunos entre as instituições de ensino superior dos países que fazem parte do processo de Bolonha em função desse sistema comum de créditos que podem ser utilizados, né, em todos os países. Em 2019, também um marco importante, o Decreto-Lei número 133, que também promove uma caracterização do ensino à distância. Pelo que eu entendi na pesquisa, enquanto no Brasil, né, nós chamamos de educação à distância, acredito que em Portugal o termo mais comum é ensino à distância, por isso que eu mantive essa denominação. Bom, os principais dados da educação à distância em Portugal, apesar de eu também não ter me aprofundado com um dado mais recente, mas em 2009, apenas 3% dos estudantes do ensino superior estavam inscritos no ensino à distância, sendo que 90% deles na universidade aberta. Lembrando que em Portugal há 298 mil alunos matriculados no ensino superior, dados de 2019. Bom, por fim, é importante destacar também o decreto-lei, que já até foi citado, de 133 de 2019, que apesar dos números atuais, dos percentuais atuais de ensino à distância ainda não serem tão elevados,
mas ele sinaliza uma perspectiva futura de crescimento, né? O ensino à distância tem o objetivo de formar pelo menos 50 mil alunos até 2030. E para a gente, então, fechar, fazer um comparativo direto entre Brasil, um comparativo entre Brasil e Portugal, um dado que eu não citei, mas no Brasil a graduação é majoritariamente privada, de instituições de ensino superior privadas, 75% das vagas ofertadas ou das matrículas estão nas instituições de ensino privadas, enquanto, como a professora Mariana, de certa forma, sinalizou isso, né, a graduação em Portugal é majoritariamente pública, representa 80% das vagas. E também, pelo que nós entendemos da nossa pesquisa, as outras 20% privadas, elas têm um teto, né, nas mensalidades, ou o termo que é usado em Portugal, são as propinas, né? Então, o valor das propinas, ou das anuidades, né, estão por volta de 8 mil euros, tem um teto. Outro paralelo importante, no Brasil, 28% das matrículas no ensino superior são no ensino à distância, enquanto em Portugal o número não é mais 3%, né, mas ele é significativamente ainda muito menor do que no Brasil. E aí, para finalizar, no Brasil, o sistema de avaliação, na verdade, né, o sistema de credenciamento de uma instituição, tanto de modalidade, uma instituição superior, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade de ensino à distância, esse credenciamento ele é realizado pelo INEP, que é uma instituição ligada ao MEC, ou seja, há uma coordenação do Estado, enquanto em Portugal o sistema de avaliação baseia-se em acreditação por meio da Agência de Avaliação e Acreditação no Ensino Superior, ou seja, uma instituição pode, então, abrir um curso à distância, desde que no Brasil ele realize o credenciamento, né, por meio desse processo coordenado pelo INEP, ou então, em Portugal, pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Eu apresento aqui, eu vou disponibilizar o artigo para vocês, mas algumas referências eu acabei destacando mais as leis relacionadas que foram usadas aqui na pesquisa. Bom, deixe-me... E agora gostaria de abrir, então, para perguntas, caso haja alguma, né? Eu vou colocar o meu contato aqui, disponibilizar o meu contato. E caso não haja, então, nenhuma... Eu vi que a professora, acho que a Adriana, né, ia falar, Eu queria Pode só fazer falar, uma professora. pergunta rapidinho, professor. Em relação à questão de Brasil e Portugal, no Brasil a gente sabe que a maior parte das matrículas na EAD são na formação de professores. Isso se repete também em Portugal ou não? Olha, o que eu pude, eu não tenho exatamente essa informação, em parte sim, mas também, pelo que eu pude entender da pesquisa, muito dessas matrículas de EAD também são voltadas para as pessoas que estão mais distantes, ou seja, é muito mais a questão de acesso, que não necessariamente é o que ocorre no Brasil, ou seja, não é necessariamente aquela pessoa que mora em algum estado mais distante, que não tem acesso ao ensino superior que vai fazer, né? Então, pelo que eu pude entender, o que motiva Portugal é isso. Mas não necessariamente hoje, os cursos de licenciatura não são os que predominam, pelo que a gente viu, 60% das matrículas em EAD são de cursos tecnológicos. Portanto, não necessariamente hoje, as universidades públicas, eu concordo contigo, professor, as universidades públicas que ofertam curso na modalidade EAD acabam ainda tendo uma prevalência, né, uma concentração mais em cursos de licenciatura para a formação de professores. Porém, né, quando a gente fala das instituições privadas, não necessariamente no Brasil prevalecem as licenciaturas. Isso, eu diria que é muito mais as universidades públicas. Espero que eu tenha podido aí contribuir de alguma forma. Sim, obrigada, agradeço. Foi ótimo.
Luiz, você me permite um comentário, que na verdade não é um questionamento à sua apresentação, mas nessa questão do perfil de cursos que tem tido aumento significativo no sistema EAD no Brasil, merece atenção o aumento significativo dos cursos de gestão, particularmente curso de administração. E como você apresentou, no Brasil, 75%, 76% das matrículas estão no sistema privado, mas se nós olharmos para o EAD, a situação fica mais dramática ainda, porque do EAD, mais de 90% das matrículas estão no sistema privado, o que demonstra o quanto o sistema público brasileiro ainda tem a contribuir com a expansão ou com o aprofundamento das discussões sobre o e-learning, né? Sim. Somente um comentário. Não, e obrigado, professor José. Eu não sei se o senhor é de São Paulo. Eu sou da UFRJ, eu esqueci de me Não, apresentar. desculpa. Não, o senhor se apresentou no chat, professor. Tá? Perdão. Então, em São Paulo, nós temos a Univesp, né, que é a universidade aqui do estado de São Paulo, que é uma universidade para ensino na modalidade à distância. E na Univesp já há, quer dizer, não há essa concentração que eu acabei de falar em cursos de licenciatura. Também, é claro, né, mas também já começa a ter cursos de engenharia, já começa a diversificar também. Então, a gente percebe que as universidades públicas também estão, acho que, caminhando para essa diversificação dos cursos e não necessariamente só a formação de professores, como comentou a professora Adriana. Ótimo, ok? Muito obrigado. Bom, eu vou passar a palavra então, e eu agradeço muito aí a compreensão da professora Adriana e da professora Andréia, que são as próximas a apresentarem, e eu passo então a apresentação à professora Adriana Rocha Vilela Arantes, apresentando o artigo Ações Afirmativas na Educação Superior Brasileira, o Estado do Conhecimento. Professora, fique à vontade para fazer o upload. Eu vou tirar a minha imagem e cancelar o meu som. Estão conseguindo ver? Confirmado, professora. Tá, eu não consigo ver vocês, mas vocês estão vendo, né? Tá ótimo. Vamos lá. Eu não estou conseguindo aqui ver vocês, mas... Bom, o meu tema são ações afirmativas na educação superior brasileira, o Estado do Conhecimento, como o professor Luiz colocou. Eu sou doutoranda da Universidade de Brasília, orientada pelo professor Dr. José Vieira de Souza, mas também sou professora aqui na Universidade Estadual de Goiás, na UEG. Esse projeto que eu apresentei faz parte de uma pesquisa que nós estamos realizando no nosso grupo de pesquisa, não faz parte da minha pesquisa do doutorado, né, especificamente do meu objeto, que é a avaliação institucional, mas vai de encontro, né, porque faz parte dessa análise. Então, o objetivo é contribuir para a discussão no cenário brasileiro sobre as ações afirmativas na educação superior pública brasileira a partir do levantamento do Estado do Conhecimento sobre pesquisas que abordam o tema no período de 2004 a 2018. Aqui, né, essa análise do Estado do Conhecimento, como eu disse, faz parte de uma pesquisa do grupo de pesquisas GEPAES, da Educação Superior Brasileira, das políticas de avaliação, e o tema é Nova Gestão Pública, a reconfiguração da avaliação e da regulação da educação superior, e a gente busca descobrir, tem como objetivo compreender, né, esses alunos que fazem parte das ações afirmativas, como eles têm se saído em relação ao ENAD no Brasil. O Estado do Conhecimento aqui, eu reafirmo a partir de Morosini e Fernandes, né, que é um processo de identificação, de registro, de categorização, que levam à reflexão e síntese sobre a produção científica de uma área do conhecimento, no caso aqui ações afirmativas, em determinado espaço de tempo, nesse caso aqui de 2004 a 2018, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre a temática específica. Os aspectos metodológicos, segue-se o método dialético, que faz parte também da pesquisa realizada, numa perspectiva qualitativa, numa pesquisa bibliográfica. O método
pesquisa será dialético, com o modo de pensarmos as contradições da realidade, o modo de compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em permanente transformação. De acordo com Gil, a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. A investigação em relação às ações afirmativas foca-se na situação de compreender sobre os grupos discriminados por questões de raça ou etnia e ainda socioeconômicas. E, como consequência disso, situam-se à margem do direito social, fundamental para o pleno exercício da cidadania e da educação, e ainda se o ingresso desses discentes por ações afirmativas influenciam o desempenho acadêmico. Compreende-se aqui as ações afirmativas nessa pesquisa como medidas que visam a democratização do acesso e permanência à educação superior. Na universidades brasileiras, essas ações constituem programas de cotas para a inserção de grupos sociais com histórico de exclusão e ainda programas de assistência estudantil. Aí aqui eu só coloquei para especificar bem o que seria essa lei de cotas, né? Então a gente sabe que 50% das vagas das instituições públicas, né, elas são destinadas a, primeiramente, também a questão social, né, também a questão da raça e etnia e, posteriormente, também as necessidades especiais. Aqui eu trouxe também um dado, só para a gente verificar em relação à questão da raça e etnia, né, mas aqui especificamente a questão dos negros, a evolução que vem vindo entre relação aos brancos, pretos ou pardos na educação superior no Brasil. Então, a gente percebe que ou está havendo, né, um aumento, mas ainda a participação dessas pessoas, né, ainda tem muito que avançar no Brasil, somente na educação superior. O estado do conhecimento das ações afirmativas, nós fizemos um levantamento a partir da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação de Ciência e Tecnologia, do Banco de Teses e Dissertações da Coordenação e Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior da CAPES e pelo indexador de periódicos da Cielo. Em relação à base, né, de teses e dissertações, nós conseguimos levantar, a partir da busca de teses e dissertações, no que tratava o assunto do recorte. Então, eu fiz vários recortes. O primeiro recorte, eu coloquei o descritor Ações Afirmativas na Educação Superior. Resultou em 128 trabalhos. No novo filtro, eu acrescentei ações afirmativas como políticas públicas, que envolvem a implementação, foram encontrados 88 trabalhos. No recorte final, eu trabalhei as ações afirmativas como políticas públicas na educação superior, nas instituições públicas. Então, foram selecionados 31 trabalhos. Aqui eu também coloquei, não vou ler todos os trabalhos, mas só para descrever como foi feito o quadro, né, em relação às teses e dissertações encontradas. Então, fui colocando o ano, o tipo, o autor e o título de cada um. Aqui um quadro finalizando, então foi encontrado dentro desses artigos, dentro dessas teses e dissertações que foram encontradas, nós tivemos 14 trabalhos, né, sobre processo de implantação das ações afirmativas, 8 trabalhos especificamente sobre cotas, 4 trabalhos falando sobre a formação de professores e docentes, 4 trabalhos discutindo a questão do racismo ainda existente dentro das universidades e 1 trabalho falando sobre a inclusão social. Os trabalhos abordaram a necessidade de políticas de ações afirmativas, de acesso e permanência dos estudantes na educação superior. Então, isso ainda é uma discussão que acontece dentro das universidades. O tema mais discutido relaciona-se às políticas de cota e a reserva de vagas, porque ainda existe uma crítica dentro da própria instituição, né, em relação a esses alunos que entram por cotas. A política de reserva de vaga nas universidades públicas existe no país desde o ano de 2002, mas somente em 2012 ela foi implementada a reserva de vagas em seus cursos superiores com a Lei 12.711 de 2012, mais conhecida como a Lei de Cotas.
No periódico, né, no indexicador Quarkenstein, né, do Cielo, de 2004 a 2018, foram pesquisadas também as ações afirmativas na educação superior, de 2004 a 2018. No total, foram categorizados 21 trabalhos e observou-se os artigos relacionados à quantidade de trabalhos em relação a políticas públicas, trabalhos em relação à política de cotas e também aos trabalhos de inclusão e 2 trabalhos sobre educação indígena. De uma maneira geral, os artigos eles discutem as políticas de ações também afirmativas, no sentido de ampliar o acesso e alcançar uma maior equidade com uma formação de qualidade. Nas instituições de educação superior brasileiras, essas ações constituem programas de cotas para a inserção de grupos sociais com histórico de exclusão. E os artigos categorizados, outros, discutem sobre o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e ainda o Programa Universidade para Todos, o ProUni. Aqui também apresentei o quadro dos artigos selecionados, né? E como considerações parciais, né? Porque faz parte de uma pesquisa parcial, outros estados de conhecimento foram realizados também, como o perfil do estudante, alunos que fizeram parte do EMAD, então esse aqui é uma das etapas do projeto de pesquisa. Pesquisas realizadas sobre a desigualdade racial no Brasil demonstraram que até o ano de 2012, antes da lei de cotas, indicava, dentre outras situações, a baixa presença de negros nas instituições de educação superior. Foi possível perceber uma melhora nas taxas de acesso à graduação para os negros, porém com resultados ainda distantes de sua participação no total da população brasileira. Estudos apontam um crescente interesse de jovens indígenas pela educação superior. Observam, entretanto, que as políticas de inclusão brasileiras ainda não são respostas satisfatórias às particularidades culturais e às necessidades materiais desse segmento da juventude, o que fragiliza sua permanência nesse nível de escolaridade. Análises revelaram também uma discriminação em relação a esses grupos no interior da IES, seja pelo perfil socioeconômico ou mesmo pela forma de ingresso. Entrevistas realizadas no trabalho de tese de doutorado com alunos cotistas em uma universidade federal permitiram perceber o conhecimento sobre a elevação da autoestima desse segmento social, sua percepção como sujeitos portadores de direitos que devem ser assegurados pelo Estado e pela sociedade, e a desconstrução tanto de uma ideologia de estratificação e hierarquia social, quanto de uma suposta inexistência de discriminações no Brasil. Os resultados apurados em outras pesquisas demonstraram também que não existem diferenças dignas de destaque entre o desempenho de brancos e negros cotistas. O desempenho dos negros cotistas foi inteiramente satisfatório na média dos cursos, tendo sido superior aos dos brancos em vários deles. É uma das questões, dos objetivos dessa pesquisa, né? Eu não falei no início, mas essa pesquisa ela acontece na UNB, na UEG, na UNB na Universidade de Brasília, na Universidade Estadual de Goiás, na FURB, né, em Blumenau, e também na Universidade Estadual do Maranhão. De modo geral, os resultados da pesquisa também mostram que a permanência no sistema de ensino superior é o maior desafio para brancos, pobres, negros e indígenas. Aqui algumas referências. Okay. Alguma pergunta? Falei tão rápido, né, professor? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora Adriana. Ah, tá, desculpa. Ok. Agradeço a oportunidade. Eu estou vendo aqui no chat, não há nenhuma pergunta, mas queria reforçar, então, a professora Adriana, se alguém teria alguma pergunta, fica aberto. Caso não tenha pergunta, então, a gente convida a professora Andréa Borges Bottino para fazer a apresentação do trabalho, relatório da OCDE e pesquisas acadêmicas, contribuições para a educação superior brasileira. Tá.
Então, agradeço, professora Adriana, muito obrigado pela participação e convido a professora André, então, para subir o seu material e fazer a apresentação. Fique à vontade. Olá, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professora. Ok. Meu nome é Andréia Borges Botino, eu sou mestranda na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Meu professor orientador é o professor José Vieira de Souza, e essa pesquisa que eu estou apresentando do relatório da OCDE, Pesquisas Acadêmicas, como contribuições para a educação superior brasileira, se deu devido ao meu objeto de estudo, que é o ENAD, né? Nessa perspectiva, o estudo propôs analisar o relatório elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, sobre a política de educação superior brasileira à luz de pesquisas acadêmicas concluídas sobre o tema. Então, o governo brasileiro, ele contratou a OCDE para fazer uma pesquisa sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação, né? A origem e a proposição do tema, e sobre a educação superior brasileira. E os sinais, ele contempla 3 especificações, 3 componentes, ele avalia 3 componentes da avaliação da educação superior, né? Ele avalia a instituição, avalia o curso e avalia os estudantes, né? E diante dessa problemática em que a OCDE foi contratada para avaliar todos esses componentes, partiu-se, então, a ideia de nós analisarmos o capítulo em que a OCDE fala do meu objeto, que é o Exame Nacional de Educação Superior, né? Ai, peraí. Aqui meio perdida, gente. Então, vou passar mais um. Então, nós tivemos o acesso à análise, né? E essa análise se deu a partir do documento em si, né? E nós partimos de 2 premissas ao analisar o documento feito pela OCDE, que a ideia de que as pesquisas acadêmicas podem contribuir para a elaboração de políticas públicas para a educação superior, e devido à heterogeneidade da política de educação superior brasileira, que é o SINAIS, a revisão da OCDE poderia não ser capaz de dar respostas necessárias para a melhoria da qualidade do nosso sistema. A partir dessas 2 reflexões, fomos buscar o que estava inserido nas questões, né, no documento. O documento, ele foi denominado Repensando a Garantia da Qualidade para o Ensino Superior no Brasil, e ele foi dividido em 8 seções. Essas 8 seções estão aí: avaliação e recomendações, alcance da estrutura analítica e da revisão, educação superior no Brasil, entrada no mercado, novas instituições e programas de graduação, assegurar e promover a qualidade dos programas de graduação existentes, assegurando a qualidade do ensino de pós-graduação, assegurando a qualidade das instituições de ensino superior e governança. Para estabelecer conexão entre o documento da OCDE e o nosso objeto de pesquisa, que é o Exame Nacional de Desempenho, a gente analisou apenas o capítulo 5 do relatório, né, que é assegurar e promover a qualidade dos programas de graduação existentes. Esse capítulo, ele fala exatamente do ENAD, né, do Exame Nacional da Educação Superior, Exame dos Alunos. Ai, gente, estou nervosa, mas deixa eu voltar aqui para vocês, tá? Do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né? E a partir dessa premissa de assegurar e promover as qualidades dos programas, ele o documento falou que esse sistema do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
ele teve grandes diferenças distintas e grandes impactos que não conseguiam contribuir e efetivar e assegurar a qualidade do exame para poder avaliar as IES. Nessa perspectiva, ele falou que a participação dos alunos e sua motivação para fazer um teste era uma deficiência, essas são lacunas existentes na participação dos alunos, né, no desenvolvimento e seleção e uso dos índices de teste para cada exame, e que nenhum limite de qualidade foi explícito nos níveis de esperado desempenho dos alunos, e o desenho do componente de competências gerais no ENAD também não são padronizados e dificultam as contribuições que esse exame poderia estar desenvolvendo para a política de avaliação no Estado. Então, essas são as 5 deficiências encontradas no relatório da OCDE. A partir dessas deficiências, nós buscamos agregar conhecimentos científicos das pesquisas científicas que estavam relacionadas ao mesmo tema do ENAD. Então, nós buscamos no IBID também, que eu não coloquei aqui, tá? No BTB, nos diretrizes, nos bancos nacionais que o itens da educação superior, aí a gente começou a buscar congruência ou não do documento em relação às pesquisas acadêmicas. E descobrimos que as cinco deficiências encontradas no documento da OCDE também são encontradas em pesquisas acadêmicas, o que corrobora com o discurso de que as pesquisas acadêmicas, apesar da ciência, na verdade, né, porque quando se fala de pesquisa acadêmica voltada para o social, a política pública geralmente brasileira, principalmente, não desenvolve mecanismos para elegê-la como qualidade, né? Qualitativamente, não considera. Então, a partir daí, a gente buscou os elementos necessários para indicar o que já indica na pesquisa da OCDE, como também na pesquisa acadêmica. Então, quando a OCDE fala que a participação dos alunos e sua motivação para fazer um esforço de teste é uma insuficiência é uma insuficiência dentro dos aspectos do ENAD, a pesquisa de Souza e Souza, também de 2012, também fala que o resultado do ENAD na gestão acadêmica dos cursos de licenciatura, um caso de estudo, conclui que o desinteresse dos alunos em participar da avaliação pode ser um desses danos, tendo em vista que ele poderia oferecer dados importantes, não somente para os bons resultados, mas também para diagnosticar como está o ensino da instituição. Então, que essa participação que consta já do documento da OCDE também faz parte dessa pesquisa de Souza. Também quando o desenvolvimento e seleção do uso dos itens e testes para cada exame, né? Então, a pesquisa de Souza 2015, ela também aborda que não existe uma metodologia robusta para garantir que as dificuldades de cada item de teste sejam levadas em consideração na composição do teste e que, seguindo 2 pontos, os exames da mesma área sejam de dificuldade equivalente entre os ciclos do ENAD e os exames das diferentes áreas são de um nível de complexidade bastante semelhante. Então, desta forma, né, nós também, no segundo item, que aborda que é uma deficiência do ENAD, que é uma política avaliativa do Estado, também é uma deficiência, também consta nas pesquisas acadêmicas.
nenhum limite de qualidade explícito. Em níveis mínimos esperados, os empenhos são definidos para os testes do ENAD. Então, a ORA, em 2019 também, indica na sua tese que a teste de qualidade e regulação nos cursos de Direito, uma análise do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que a qualidade da educação é mencionada nas leis que circulam a educação superior brasileira, a Constituição, a LDB, mas, contudo, percebemos que a qualidade é uma palavra recorrente nos textos legais, não obstante, nenhum desses dispositivos descreve quais são os parâmetros que ela está embasada e os procedimentos necessários para aferi-la. Também, o desenho dos componentes de competências gerais da prova do ENAD também fala que é um problema que refere-se especificamente no desenho do componente. A OCDE fala, Jesus, em 2017, Souza, 2015, Barreiro, 2008, também abordam que, do ponto de vista, né, Jesus fala que as análises do ENAD evidenciam lacunas na estrutura das questões e também representa a dificuldade da interpretação do resultado da prova enquanto instrumento válido para avaliar a qualidade da formação do pedagogo. E Souza também, do ponto de vista do seu conteúdo, no seu componente específico, são insuficientes para avaliar o desempenho do discente em relação ao SOBEI. Barreiro também fala que as questões do ENAD não permitem a comparabilidade dos resultados entre os cursos avaliados, seja dos mesmos cursos. Desta maneira também, o último item, né, é a padronização das pontuações do ENAD. Agrava a falta de estabilidade. Desculpa, faltou aí, tá? O conceito ENAD é calculado por a área de avaliação para cada curso de uma instituição de educação superior, situado em um mesmo município. Somam-se o Conselho ENAD, outros insumos e medidas que compõem a avaliação, além do conceito resultante dos relatórios das visitas em loco e os custos de graduação e instituições. Dentre esses insumos está a titulação de docentes, o tempo dedicado para o desenvolvimento do projeto pedagógico e as produções acadêmicas e a infraestrutura, né? A metodologia e as tecnologias educacionais. O principal aspecto a ser considerado na aplicação do ENAD, muito mais do que o resultado alcançado, é a participação do estudante no processo avaliativo, aspecto que deve se constituir como um elemento central para saber a qualidade do curso que está sendo ofertado. Então, nosso estudo conclui que as pesquisas acadêmicas brasileiras enfatizam o que está explícito no relatório, demonstrando que as deficiências e os limites do ENAD como instrumento de avaliação. Ademais, indicam que para minimizar ou superar essas dificuldades, o Estado deve desenvolver mecanismos avaliativos para mediar a qualidade do exame, né? E dentro da citação de Fernandes, conclui que caberá aos guiados apenas executar aquilo que está nas diretrizes emanadas, jamais discutidas, realizar os meios da ação e com a margem nula para indagar sobre os fins da ação. Aqui são algumas referências bibliográficas. Ai, Jesus. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Então é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Vou assumir, então, professor André, muito obrigado pela apresentação. E como a Andrea comentou, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, ou pelo chat, ou diretamente pelo microfone. Bom, acredito que não haja nenhuma pergunta, então eu aproveito para perguntar para a Sônia, que eu vi que está na sala, se nós temos alguma orientação para o encerramento, ou podemos encerrar, teria alguma orientação adicional? Não, eu não tenho nenhuma orientação, portanto, eu só estou mesmo aqui a lançar a sessão. Quando a senhora professora entender que pode encerrar, encerramos. Perfeito, Sônia, muito obrigado. Bom, eu agradeço a todos. Nós, então, apresentamos os 5 trabalhos. Primeiramente, a professora Mariana Alves, o Rafael Castanho, eu, Luiz Fernando e o professor Vico, a Adriana Arantes e, por fim, agora, a Andrea Borges Bottino. Então, agradecemos a todos aí pelas contribuições, pelo tempo, aos colegas que acompanharam. Eu acredito que a Rosário teve o professor Antônio, que também nos acompanhou aqui. Agradeço a todos. Obrigado
a Sônia pelas orientações e fico muito feliz aqui por ter participado não só da 10ª conferência, né, mas de estar aqui com vocês, né, nessa apresentação, nesse tema aqui, que eu considero também muito, além de gostar, é um tema muito relevante aqui para a educação. Ok? Muito obrigado a todos. Deixa eu até colocar minha imagem, então, para fazer o fechamento, né? Muito obrigado a todos aí pela presença. Espero poder revê-los. Aí uma sugestão, aqueles que estiverem, que se sentirem à vontade, colocarem no chat o e-mail de contato. Quem sabe para nós podemos aí, enfim, manter um contato, quem sabe fazer pesquisas aí, quem sabe com a professora Mariana lá em Portugal, né? E os colegas aqui no Brasil também. Então, aqueles que estiverem de acordo aí, disponibilizar o seu e-mail de contato no chat. E se quiser também, lá no chat tem a tecla, a célula File, e se você clicar no File, você então consegue disponibilizar também sua apresentação. Eu ressalto que eu disponibilizei a minha, vocês podem ver lá, a apresentação Forges 2020, e que vocês podem fazer o download, então, diretamente do chat, e quem se sentir à vontade também pode disponibilizar. Agradeço a professora Adriana Arantes, que disponibilizou o seu e-mail. Os demais colegas, inclusive aqueles que estão assistindo, se quiserem também, fiquem à vontade para disponibilizar o seu contato. Ok? Me despeço aqui, então, desejando aí que continuem com as suas pesquisas e agradecendo novamente aí pela participação de todos aí e obrigado aí pelas contribuições. Até logo, então, dou por encerrado aqui a nossa apresentação e faço um agradecimento especial aqui ao professor Vico, meu colega de pesquisa. Obrigado aí por ter participado aqui, nos acompanhado aí ao longo desse tempo aqui. Muito obrigado a todos, pessoal. Então, dou por encerrado aqui e agradeço aí novamente a todos aí. Até a próxima, então. Até logo. Deixe-me só dizer, então eu não vou fechar já a sessão para poderem retirar os e-mails. Eu estou a ver que algumas pessoas estão a colocar no bate-papo os e-mails, não é? Se eu encerrar, Perfeito. Deixam de ter acesso. E, portanto, eu vou ficar aqui, enquanto houver alguém na sala, eu deixo estar para que possam retirar os documentos que pretendem. Então... Perfeito, muito obrigado. Eu vou desativar então minha imagem e meu som, mas eu também vou fazer isso, Sônia. Muito obrigado aí muito obrigado pelo apoio. Um grande abraço a você e a todos aí. Obrigada.